Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começamos mais um Repórter Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, fala de sindicalismo, de categorias, de ações judiciais ligadas aos trabalhadores, de projetos de lei e de tantos assuntos ligados ao mundo, ao vasto mundo do trabalho e ao vasto mundo sindical brasileiro. Somos um país continental enorme, 210 milhões de habitantes, muitas categorias organizadas e, portanto, muitos sindicatos. Aliás, antes de começar o programa, ontem eu recebi na agência sindical o Rogério de Oliveira, que é o secretário-geral dos servidores, sindicatos de servidores municipais de Guarulhos. E ele me disse, rapaz, dentro da prefeitura de Guarulhos existem 587 funções diferentes. E aí, para você ser sindicalista e encontrar ponto de convergência e unidade entre 587, você tem que ser muito bom, porque senão você não consegue dar um mínimo de unidade na sua ação. Eu até estou produzindo um texto sobre isso que eu achei muito interessante. Bom, o nosso convidado de hoje é o Alcides Amazonas. Nós vamos tocar com ele o terceiro programa da série Sindicalismo e Política, Sindicalismo e Poder Público, um debate, uma conversa, na verdade, a respeito da experiência daquelas pessoas que começaram como trabalhadoras, depois como dirigentes e um dia ou foram eleitas para cargo de vereança, deputado ou exerceram funções executivas na máquina pública, digamos assim. Amazonas, muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço aqui pela oportunidade, João. Seu programa é um programa que tem uma grande audiência e para mim é uma honra poder estar participando aqui hoje. Muito obrigado. No sábado nós vamos passar em Guarulhos, na TV Guarulhos, das 20h30 às 21h30, depois há reprises. E na terça-feira nosso programa passará em Brasília, em Guarulhos, canal 3 da NET, Brasília, canal 12 da NET. Em Brasília, das 18 às 19 horas, depois haverá as reprises também de praxe. Eu quero anunciar, como todo programa, a presença da jornalista Ariane Soares, da Agência Sindical. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin, boa noite. Boa noite, Alcides. Boa noite também a você, nosso internauta, que nos acompanha aqui no Repórter Sindical na web. Estou aqui para receber a sua pergunta. Você pode participar enviando perguntas através do nosso WhatsApp ou também pelo nosso e-mail ou, se preferir, pelo Facebook. O WhatsApp é 011 São Paulo 7471 9071 97471 9071 e também temos nosso e-mail que é tv@agenciasindical.com.br ou você pode participar também ao vivo aí pelo nosso Facebook, em facebook.com/João Franzin ou Agência Sindical. Estamos ao vivo e você pode enviar sua participação. Muito bom. Alcides Amazonas, eu estava até hoje brincando com um dirigente sindical amigo meu e disse assim, exatamente sobre essas 587 funções, eu dizia, rapaz, fácil é lá na Alemanha. Lá na Alemanha todo mundo chama Fritz ou Otto, tem mais de 1,90 m, é branco e é protestante. Aqui no Brasil, nós somos miscigenados, preto, branco, misturado com índio, mameluco. Um é crente, outro é católico, outro é espírita, outro é ubandista, uns têm as 3 religiões, né? E nós somos muito diferentes. Então nós temos, quando você pega a experiência sua como dirigente sindical, depois como ativista político, depois como dirigente político, você vai vendo que é uma experiência muito rica. E poucos povos do mundo têm isso que eu vou ler aqui. Olha. O Alcides Amazonas, aos 10 anos já trabalhava como ambulante. Aos 13 foi office boy. Depois eu vou perguntar para ele se ele ficava mais na fila do banco ou no fliperama, tá? Office boy no centro de São Paulo. Também foi cobrador de ônibus, foi motorista de carro forte, foi dirigente sindical, integrou na qualidade de representante dos trabalhadores uma das diretorias da antiga CMTC. Foi vereador, ocupou também, durante um período, foi deputado estadual pelo PCdoB, se filiou em 85 ao partido, e a última função pública dele, se não me engano, foi como subprefeito da Sé aqui em São Paulo. Na realidade, essa foi a penúltima. A última foi como secretário do Trabalho e Renda na cidade de Mauá. É verdade. Eu me lembro, na época do Donizete, prefeito lá, não Não, era? agora, na gestão do Átila Jacomussi. Ah, do Átila? Exatamente. E você não está mais lá? Eu tive até recentemente, mas já deixei lá a prefeitura, porque nós temos outras tarefas pela frente. Perfeito.
Muito bem. Em que Amazonas a tua experiência sindical te ajudou nessas funções todas públicas que você exerceu? Olha, João, não tenha dúvida que o movimento sindical ensina muito para nós todos. A experiência de viver por mais de 20 anos na área do transporte público, trabalhei como cobrador, motorista, fui dirigente da antiga CMTC, fui dirigente do Sindicato dos Condutores. A gente aprende a atuar na diversidade. Quando a gente deixa a função de sindicalista para cumprir outras tarefas, para fazer a gestão pública, seja numa prefeitura, como secretário, seja na Câmara, na Assembleia, enfim, fica bastante facilitado você cumprir essa tarefa com essa experiência de sindicalista. E é uma coisa interessante que quando você chega e assume uma tarefa importante, como eu assumi aqui a subprefeitura da Sé, as bandeiras que a gente sempre defendeu, a gente continua defendendo e procura implementar. Sim. Mas você está como subprefeito, por exemplo, a tarefa é muito mais ampla. As demandas que a sociedade traz para um prefeito regional, ela é muito ampla. E essa experiência do movimento sindical nos ajuda a lidar com a população. Tá. Aqui, como subprefeito da Sé, eu não passava 30 dias sem fazer uma audiência pública. Tá. Né? No movimento sindical, você tinha muitas assembleias para decidir os rumos da categoria. E com essa experiência aqui na subprefeitura da Sé, a gente fazia essas audiências públicas, ouvindo a população sobre suas demandas, quais são suas prioridades, onde devem ser investidos os recursos. E você faz uma gestão muito melhor e erra menos quando você ouve a população. Certo. Portanto, as audiências públicas, assim, foi um marco da nossa gestão à frente da subprefeitura da Sé. Perfeito. Aliás, eu queria lembrar um episódio, talvez ele nem se lembre. Nós precisávamos reformar uma praça ali na Vila Buarque, que é a Praça Rota, onde tem a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. Aí o Max, que é um professor amigo meu e arquiteto, disse: puxa, a gente precisa de contato na prefeitura. Eu falei: eu conheço de vista lá o Amazonas, não tenho assim amizade com ele, mas vamos marcar, né? E vamos ver lá se ele nos atende. Aí nós viemos aqui no centro de São Paulo, bem aqui perto da Praça da Sé, e você nos atendeu lá. Aliás, quero agradecer, junto com o engenheiro, já trouxe o mapa, como é que vocês estavam pensando em fazer a reforma da praça, e fizemos uma audiência lá, né? Reunimos gente pra caramba num sábado à tarde, né? Foi muito bacana aquele evento, viu? E aquela audiência, ela foi importante porque já tinha um projeto para a reforma daquela praça, mas a audiência pública nos trouxe um conjunto de outras alterações que melhorou muito mais a praça. Ou seja, foi a população na audiência que disse como ela queria que fosse reformada a praça. Tá. E aquele foi fundamental, eu me lembro muito bem, até me emocionou as pessoas ali opinando: olha, eu gostaria que a praça fosse assim, fosse assado e tal, e saiu do jeito que a turma queria lá. Tá aí a importância das audiências públicas. E as audiências nos traziam muitas questões que às vezes você não está nem esperando. E a gente procurava implementar. Nós iniciamos um trabalho aí na subprefeitura da Sé com essas audiências e depois implementando um conjunto de projetos dirigido pelo prefeito Haddad, como Centro Aberto, como uma das medidas importantes quando eu fui subprefeito da Sé foi retirar as grades das praças. Eu falei: prefeito, uma cidade aberta, democrática, não combina com grades. Aí nós saímos retirando as grades das praças e eu fui descobrir depois que essas praças eram cercadas exatamente para moradores em situação de rua não adentrarem as praças. Um grande absurdo. Nós retiramos as grades de mais de 30 praças na região central, implementamos os parklets aqui na região central, aquelas mini praças, né? Que você coloca na vaga de 2 automóveis. Nós revitalizamos as feiras de artes e artesanatos, criando mais de 400 vagas de emprego para as pessoas exporem suas coisas aqui na região central. Portanto, nós fizemos muita coisa, né? Revitalizamos os espaços públicos. O Mirante 9 de Julho estava abandonado, né? Nós fizemos lá uma audiência com a comunidade e ali saiu a ideia de fazer a revitalização ali. Fizemos uma parceria com a iniciativa privada e aquilo está revitalizado. Tem um belo café hoje lá. Um café, tem um restaurante. Aquilo estava abandonado. É verdade, há décadas, né? Exatamente. Então, é possível você, no exercício da atividade pública, você fazer muita coisa. E a experiência sindical, sem dúvida, colabora bastante para a gente acertar mais do que errar. Perfeito. Alcides Amazonas, obrigado. Nós vamos agora fazer uma rodada de perguntas. Eu vou pedir à nossa Ariana Soares que comece com as perguntas ao nosso convidado, Alcides Amazonas, que hoje dá sequência à série que trata da relação entre sindicatos, sindicalistas, a experiência dos sindicalistas que vieram ocupar funções públicas, ou por mandato eletivo,
ou por indicação, né, do Poder Executivo, etc., que é o caso do Amazonas, que ele tem as 3 experiências: a experiência de ter sido dirigente sindical, a experiência de ter sido eleito pelo voto popular e a experiência também de ter sido indicado para um cargo executivo. Portanto, uma experiência rica, no bom sentido da expressão. Podemos mandar a primeira pergunta? Vamos lá? Vamos encaminhar, então, a pergunta do René Vicente, ele que é presidente da CTB São Paulo e também do Sintaema. Ele diz assim: caro companheiro Alcides... Do Sintaema. Tá. Caro companheiro Alcides, Amazonas, estamos passando por um dos piores períodos de nossa história e a entrega do patrimônio público e também da soberania nacional. Frente a esse cenário, temos que recuperar nosso espaço e opinião no parlamento e ocupar espaços junto aos poderes públicos. Como podemos fazer para incentivar e ampliar a participação dos representantes sindicais junto aos poderes públicos? Um grande abraço, companheiro Franzinha, toda a agência sindical. Obrigada, Renê. Olha, Renê, primeiro meus parabéns aí pelo seu trabalho à frente da CTB em São Paulo e à frente também do importante sindicato, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente, que é o Sintaema. Renê, não tenha dúvida que os desafios são gigantescos, né? Lamentavelmente, em função da conjuntura que nós estamos vivendo, do golpe que os brasileiros viveram e estão vivendo ainda no nosso país, os trabalhadores perderam muito espaço. No Congresso Nacional, nós tínhamos muito mais sindicalistas do que temos hoje. Precisamos retomar esses espaços. Quando fui vereador e quando fui deputado, nós aprovamos um conjunto de leis voltada para a proteção dos trabalhadores, ou seja, para gerar empregos, preservar postos de trabalho. Quando eu fui vereador, eu fiz a lei que garante, a Lei 13.207, que até hoje eu fiz essa lei em 2001, que garante o emprego dos cobradores de ônibus, senão cerca de 20 mil cobradores de ônibus já estariam demitidos. Só que eu não sabia que você tinha sido o autor dessa lei. Fiz essa lei. E quando fui deputado estadual, eu também apresentei essa lei na Assembleia Legislativa, ela foi aprovada pelos meus colegas deputados, mas infelizmente o governo Alckmin vetou, né? Espero que um dia a gente consiga derrubar o veto e garantir o emprego dos cobradores no estado de São Paulo como um todo. Também quando eu estava deputado, Renê, nós criamos ali uma frente parlamentar em defesa dos trabalhadores em transportes, em defesa dos serviços públicos e dos servidores públicos, porque é um servidor público bem remunerado, respeitado nos seus direitos, certamente ele vai prestar um serviço melhor. Portanto, é fundamental que a gente ocupe espaço, que os trabalhadores ocupem espaço no Parlamento Municipal, no Parlamento Estadual, no Parlamento Nacional, que dessa forma a gente vai conseguir levar adiante o pleito dos trabalhadores e aprovar lei que possa proteger esses trabalhadores, que infelizmente não é isso que a gente tem visto, principalmente no atual governo Temer, que com a reforma trabalhista está destruindo o direito dos trabalhadores, e ainda bem que nós conseguimos barrar a reforma da Previdência, porque também seria um outro estrago, né? Mas é bom a gente não baixar a guarda, continuar mobilizados, lutando para preservar os direitos dos trabalhadores brasileiros. Perfeito. Aliás, me surpreendeu que o governador Geraldo Alckmin, eu pessoalmente tenho uma relação boa com ele, mas achei absurda a sua fala de que, se eleito, seu primeiro governo será para reformar a Previdência, fazer a reforma da Previdência. O governador Alckmin, o senhor é um homem cristão, o senhor sabe que tem uma maldade nessa reforma, porque ela pune os pobres, pune até as viúvas e pensionistas. Minha mãe, que recebe lá um salário mínimo por idade, que se aposentou, e deve receber lá os R$1.000 do meu pai, que se aposentou como servente pedreiro, ela vai ter que optar entre um e outro. Quer dizer, tem uma maldade que é, inclusive, antissocial, e para ir mais fundo, é anticristã, no sentido de que pune o mais pobre, o que já sofre. Então, eu achei muito inapropriada a sua fala, e espero que o senhor, que é um homem inteligente, reveja a sua posição e entenda que essa reforma faz bem aos banqueiros, mas faz mal aos segurados, faz mal ao povo e faz mal aos trabalhadores. O Edu, o nosso implacável diretor, nos avisa que agora temos um correspondente, viu, Alcides Amazonas, que é nada mais, nada menos que o Clemente Ganslúcio, coordenador técnico do DIEESE, importante criação do sindicalismo brasileiro, um departamento que há mais de 60 anos ajuda o sindicalismo e os trabalhadores. E o Clemente é um quadro muito qualificado, gente muito sério e sempre tem boas coisas a dizer aqui ao nosso programa. Vamos ver o que diz o Clemente. Vamos lá? O mês de março traz o debate sobre a participação da mulher no mercado de trabalho e na sociedade.
Os dados mostram que as mulheres trabalham mais, seja na jornada no trabalho e a jornada em casa, no cuidado com a família, com os idosos, com as crianças, com os doentes. As mulheres têm mais escolaridade, têm um nível de ensino superior ao dos homens. As mulheres cuidam da família, têm a responsabilidade com esse cuidado. Tudo isso faz com que elas tenham uma jornada superior ao dos homens, entretanto, no mercado de trabalho ganham 30% a menos do que os homens em média. Isso coloca vários desafios para promover a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho e na sociedade. Começa na família, com a igualdade entre homens e mulheres na distribuição das tarefas e responsabilidade no cuidado com a família, mas também vai para o mercado de trabalho para que as condições de trabalho, de salário, sejam iguais entre homens e mulheres, e essa é uma tarefa longa e um desafio enorme para o movimento sindical. Colocar essa agenda nas negociações coletivas e promover, por meio da negociação, acordos que levem à igualdade de condições entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Muito bem, voltamos com o repórter sindical O Mundo do Trabalho no Ar, hoje recebendo Alcides Amazonas, que eu conheço da época em que ele era dirigente sindical junto com o Gregório aqui nos Condutores de São Paulo, depois foi vereador, deputado, entre outras funções também secretário, subprefeito da Sé, né, que é a região central, talvez a mais problemática das regiões da capital paulista, e estava exercendo um cargo na prefeitura de Mauá, com Átila, o prefeito Átila, e agora está aí sem uma função pública específica, mas quero crer que fazendo política, porque uma vez que aprende política e gosta, não larga nunca mais, né? Alcides Amazonas, nós vamos ter eleições agora em 2018. Você vai disputar algum cargo? O PCdoB está discutindo a possibilidade de você, que não depende de você, depende do partido, evidentemente. Olha, o PCdoB está ousando nessas eleições. Tá. Né? Desde 1945, que nós não lançávamos uma candidata ou candidato à presidência da República. Dessa vez, o PCdoB, para dar sua contribuição e falar mais largamente com o povo brasileiro, nós estamos aí com a Manuela Dávila como pré-candidata à presidência da República. A Manuela é deputada federal. Ela né? já foi deputada federal, hoje ela é deputada estadual, uma atuante deputada, e colocou o seu nome à disposição, está aí nesse momento como pré-candidato à presidência da República. Aqui em São Paulo, nós estamos montando uma chapa própria para candidatos a deputados estaduais e vamos fazer um esforço também para reeleger um deputado muito atuante aqui por São Paulo, que é o deputado Orlando Silva, do PCdoB. Sim. Então, esse é o nosso esforço, reelegê-lo, e elegemos aqui uma bancada de 2, quem sabe 3 deputados estaduais. E o meu nome consta dessa lista como pré-candidato a deputado estadual. Certo. Eu já estive na Assembleia Legislativa, exerci um mandato de deputado estadual, tenho essa experiência de diversas funções públicas que eu já assumi, acho que eu tenho condições de voltar a contribuir com o Estado de São Paulo, exercendo o mandato de deputado estadual. Perfeito. Lógico que isso é uma batalha difícil, é difícil ganhar a eleição em São Paulo, mas nós temos aí um conjunto de serviços prestados para o povo da nossa cidade e do nosso estado. Creio que a gente terá a correspondência dos eleitores em São Paulo. Perfeito. Alcides Amazonas, eu tenho vários amigos dirigentes, estou no movimento sindical há muitos anos, e vejo alguns deles com vontade de sair candidato, deputado estadual, deputado federal, e eu digo, rapaz, o Congresso Nacional virou um clube de rico, de bilionário, tem que gastar muito dinheiro para entrar, né? É uma dificuldade muito grande, fizeram regras, na verdade, um funil, é muito difícil passar, porque você compete, agora o sujeito que é bilionário, ele mesmo se financia, a lei permite, e o sujeito que defende o capital abertamente vai ter apoio de banco, de latifúndio, de indústria multinacional, etc, etc. Como é que a gente enfrenta e fura esse bloqueio? Que, a partir da sua experiência, que foi ver candidato a vereador, se elegeu, depois deputado estadual, digamos, tem um dirigente metalúrgico, um dirigente da alimentação, um bancário que queira se candidatar, que experiência você pode passar para ele? Olha, João, eu já falei aqui, é muito importante que os trabalhadores possam participar do parlamento.
E o parlamento é muito importante e vem ganhando cada vez mais importância. Você vê aí o golpe que nós tivemos recentemente, né? Foi votado lá o impeachment da Dilma, foi votado um conjunto de coisas lá que retira direito dos trabalhadores. No passado, você tinha golpes, né? Golpes de Estado, dos militares com baioneta, com tanques de guerra na rua. Agora não, né? É um golpe aplicado no parlamento. E para os trabalhadores é sempre mais difícil, porque o parlamento, seja ele municipal, estadual, nacional, não foi feito para os trabalhadores. O parlamento foi feito para as elites. Nós é que somos enxeridos, mobilizamos o povo, conquistamos os votos e caímos para dentro. E, infelizmente, as condições de disputa são muito desiguais. Você falou aqui, o empresário que tem muito dinheiro, ele pode autofinanciar a sua própria campanha e competir com um trabalhador que não tem recurso para isso. Sim, não tem 10 mil reais para botar numa campanha. Por isso que nós, do PCdoB, nós defendemos o financiamento público de campanha. Nós temos que ter um mínimo de igualdade para que os trabalhadores, o trabalhador do chão de fábrica, do movimento popular, do movimento sindical, tenham um mínimo de condições materiais para fazer a disputa eleitoral, para defender os interesses do povo, dos trabalhadores nos parlamentos. É uma tarefa de gigante, né? Nós não podemos esmorecer, nós não podemos desistir, perder a esperança em função das dificuldades. Temos que procurar enfrentar, fazer esse debate com a população, esclarecer para a população que é a campanha do Tostão contra 1 milhão e ir em frente. Sim. Não é fácil, mas se fosse fácil, como já diria, não era para nós, não era para os trabalhadores, né? Perfeito. Não vamos afinar. Eduardo me avisa que temos aqui mais perguntas. Ariane Soares, por gentileza, encaminhe aqui para o nosso Alcides Amazonas, que depois ele vai contar que ele serviu o Exército acho que na região amazônica, que eu queria depois que ele contasse um pouquinho como é que é ser reco. Ser reco aqui na cidade eu fui, né? Quero saber lá no meio do mato, lá como é que deve ser, para ele contar um pouco para a gente aqui. Vamos encaminhar então a pergunta de Flávio Godoy, ele é diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Porém, antes de encaminhar essa pergunta, eu gostaria de agradecer ao Ramalho, que fez um comentário aqui pelo nosso WhatsApp. Ele disse que o Alcides é uma pessoa ilustre, uma pessoa pública ilustre, e foi um colega dele, como deputado, trabalharam juntos aí em vários projetos. Ele está assistindo o programa. Obrigado, Ramalho. Flávio Godoy diz assim: estamos com um problema de uma política de terceirização e privatização no transporte público de São Paulo. A batalha do sindicato para combater essa política do governo do estado é grande. Qual seria o seu plano para combater a privatização dos serviços públicos e também do metrô? Flávio, ele é diretor de sindicatos metroviários de São Paulo. Isso é uma briga de cachorro grande, hein? Muito bem. Primeiro eu quero agradecer o deputado Ramalho, né, pelo elogio aqui. De fato, nós desenvolvemos muito trabalho, compusemos CPI juntos, apesar de ser de partidos diferentes, eu do PCdoB, ele do PSDB, mas isso não criou nenhuma dificuldade para a gente defender os interesses do povo juntamente. Um abraço aí ao Ramalho, obrigado aí pela deferência. O Flávio Godoy presidiu o Sindicato dos Metroviários, portanto, num período de muito difícil, de muitas lutas, e hoje ele continua, está lá na diretoria do sindicato, lutando contra as privatizações, junto com a diretoria, lutando para enfrentar aí os tucanos aqui em São Paulo. A nossa opinião, a minha opinião, a opinião do PCdoB, certamente a opinião do Flávio, de uma grande parte dos sindicalistas, é que o poder público não pode se ausentar de serviços essenciais à população, como saúde, educação, habitação, e o transporte público não é diferente. Na medida que você privatiza, na medida que você entrega as linhas, você deixa ao sabor dos negócios, ao sabor dos lucros, e certamente isso pode comprometer a qualidade. Portanto, a luta dos servidores metroviários para evitar a privatização das linhas do metrô é uma luta que, uma vez eleito deputado, a gente vai travar com os demais colegas lá. Isso não pode ocorrer. Vai ter agora uma mudança. O governador Alckmin vai se afastar para presidir, aliás, para disputar a presidência da República, e vai assumir no lugar dele o Márcio França. Nós esperamos que com essa alteração, né, possa mudar a correlação de força, possa mudar o pensamento e a gente possa, quem sabe, suspender essas privatizações e procurar fazer um debate mais amplo com a população. Qual é a opinião da população com relação a isso? Ela é favorável? Né? É bom a gente fazer um debate mais amplo. Portanto, Flávio Godoy, conte comigo, com mandato ou sem mandato, como militante político, para enfrentar essa batalha contra as privatizações de setores estratégicos, como o sistema de transporte embutido em o metrô. Isso serve também
para os ônibus. Sim. O prefeito Dória, na sua saída, ele quer cancelar 100 linhas de ônibus. Sim. Inclusive ele argumenta, eu ouvi uma entrevista do secretário de Transportes dizendo o seguinte, olha, nós estamos cancelando 100 linhas de ônibus porque já tem muito metrô, teve novas estações de metrô, mais linhas, por isso não precisa de tantos ônibus. Ora, lá na Zona Leste não tem um único quilômetro de metrô novo nesse último período, Sim. Não tem uma estação nova nesse último período. E como é que vai cancelar um conjunto de linhas que eles estão propondo, por exemplo, lá na Zona Leste? Portanto, as licitações do sistema de transporte público aqui na capital, que está em curso, né, tem questionamento do TCM, a gente pede que os vereadores aqui em São Paulo não votem para cancelar essas linhas, que impeça, assim como está o prefeito Dória também, você está vendo o que eles estão fazendo aí com os professores, Sim. com os servidores públicos municipais, que estão se mobilizando, estão em greve, uma greve ampla, que inclusive tem o apoio da população, e isso é fundamental. E no apagar das luzes, ao sair da prefeitura, abandonando a prefeitura, o prefeito Dória, que disse que não sairia da prefeitura, que ficaria os 4 anos, além de estar descumprindo um compromisso, está aplicando um conjunto de medidas, né, que eu espero que tenha resistência na Câmara Municipal, para não trazer prejuízo para os trabalhadores. Servidores públicos, seja ele municipal, estadual, nacional, precisa ser bem remunerado, precisa ter proteção legal, precisa ter sua aposentadoria garantida, para que ele possa prestar cada vez mais um serviço melhor para a população Correto. Da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Portanto, conte aí com o nosso apoio na luta em defesa dos servidores e dos serviços públicos. Perfeito, perfeito. Eu queria só fazer um comentário que eu imaginava que jamais teríamos na cidade de São Paulo um prefeito pior que o Celso Pitta. Eu sei que o Celso Pitta já morreu, não poderá se defender, eu não quero aqui fazer uma calúnia ao Celso Pitta. Quer dizer, como prefeito foi péssimo. Mas o João Dória consegue ser pior do que o Celso Pitta ainda, porque ele é um estelionatário. Ele se apresentou como novo, como o sujeito que ia fazer a política fora do figurino da política viciada, e ele não fez nada disso, e agora nem completou metade do seu mandato, abandona a cadeira de prefeito que o povo o elegeu para tentar uma aventura de ser governador do estado de São Paulo. Ele não reúne credenciais morais, administrativas e políticas para governar o estado de São Paulo. Espero que o povo paulista tenha discernimento e vote em alguém melhor. Eu lamento que o partido PSDB, que eu me lembro quando lançou o PSDB, queriam até que eu assinasse manifesto, 1000 pessoas assinando manifesto, eu preferi não assinar por várias razões que não vem ao caso, mas o partido Covas, eu tinha muito respeito pelo Mário Covas, muito respeito pelo Franco Montoro, um homem democrático, um homem correto, né, que tinha uma visão social avançada. E o partido agora ficar na mão de um Dória da vida é deprimente. Mas nós vamos ter uma oportunidade boa, a população do Dória nem ser prefeito e nem ser governador. Está na mão do povo. E aí a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. Exatamente. Queira Deus. Muito bem, o Edu avisa que é uma reportagem do Brasil Metalúrgico, Auxílios Amazonas. Um movimento importante que vem acontecendo no segmento sindical e é liderado pelo Miguel Torres, que é presidente da CNTM e do sindicato aqui de São Paulo dos Metalúrgicos, o chamado Movimento Brasil Metalúrgico. Ele conseguiu, com habilidade, com competência, com liderança, juntar todas as correntes sindicais metalúrgicas dentro do movimento e também agregou, a partir de um certo momento, categorias como químicos, como têxteis, como vestuário, buscando, primeiro, a defesa dos direitos dos trabalhadores, com o lema nenhum direito a menos, e segundo, uma política de retomada do crescimento econômico com geração de emprego e renda. Houve uma reunião em São Paulo dia 20, o Prado, que trabalha na agência, lá esteve. Peço que a gente coloque a reportagem no ar, porque eu não assisti, não sei como é que está. Vamos lá? O Movimento Brasil Metalúrgico realizou a primeira reunião em 2018. O objetivo foi preparar uma agenda de ações para esse ano. Então a ideia hoje aqui é dar esse start, né? Tentar ver se a gente amplia essas discussões com outras categorias que já ensaiam e já estão sinalizando que podem participar de um movimento maior. Tem também a questão de ter, nos estados, a gente ter também algumas organizações estaduais e até, quem sabe, na América do Sul a gente ter a atuação conjunta. A taxação do aço e do alumínio pelos Estados Unidos fez parte das discussões. Nós não podemos admitir que os Estados Unidos sobretaxa o aço, prejudicando o nosso emprego no Brasil.
diretamente. Não é só o aço, o alumínio também, que é uma cadeia muito importante no Brasil. Esses dois setores hoje devem empregar, com emprego direto, mais de 300 mil trabalhadores. Indiretos passa de 1 milhão. Então, o peso de uma demissão nesse setor vai bater aí na casa dos 200, 250 mil trabalhadores. O Movimento Brasil Metalúrgico surgiu em 2017, agregando metalúrgicos do Brasil todo. Esse ano, na primeira reunião do ano, uma novidade. Engenheiros estiveram participando dos debates. O essencial é a classe operária, não é? Quem produz é a classe operária. Os engenheiros formulam, contribuem para o desenvolvimento, óbvio. Peguemos, por exemplo, o caso da Embraer. A Embraer tem 18 mil funcionários, dos quais 7 mil são engenheiros. Então, a concepção na fábrica é uma concepção que tem uma grande participação dos engenheiros. Para Pedro, o Brasil caminha para um grande retrocesso. Somos contra, portanto, o desmonte do sistema elétrico brasileiro. Somos contra o desmonte da Petrobras, que não está sendo privatizada, mas está sendo desmontada, de tal sorte que nós voltemos a ser, num futuro próximo, importadores de derivados e de petroquímicos. E, com isso, inviabilizamos o nosso desenvolvimento industrial. Os metalúrgicos de Guarulhos também estiveram presentes. Essa reunião é importante porque a gente discute o crescimento da indústria, né, brasileira. Eu acho que quando a indústria vai bem, o Brasil vai bem. E nós sabemos que nos últimos 3 anos a indústria tem ido muito mal, tem caído bastante, por isso a queda na economia. E aqui essa reunião é para que a gente possa fazer ações em conjunto, discutir a retomada do crescimento industrial dos últimos 3 anos, que tem sido muito fraco. E também, depois da reforma trabalhista, a gente trocar experiência com todos esses sindicatos que compõem essa reunião aqui, na liderança do Miguel. E a gente sabe que se a gente não trocar experiência e não unificar nossas ações, a gente não sobrevive nessa disputa de lutas de classe onde o governo e o patronal querem realmente enfraquecer os sindicatos e dificultando nossas lutas para manter nossos direitos. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar hoje, recebendo o Alcides Amazonas. Alcides Amazonas, dono aqui de uma vasta experiência de vida e biografia, digamos assim, né? Eu já disse aqui no começo que ele começou aos 10 anos como ambulante, depois ele estava me dizendo no intervalo que durante acho que 7 anos ele cuidou da fiscalização do setor de postos de combustíveis na região sul, por indicação do Haroldo, que era o coordenador da Agência Nacional do Petróleo, se não me engano. Alcides Amazonas, o que você fez nesse período e que saldo você extrai dessa experiência? Olha, uma coisa interessante, né? O trabalhador, quando ele ocupa funções públicas, existe aí um certo preconceito, uma certa discriminação pela origem, você ser operário e tal. Em 2005, eu fui no Rio de Janeiro tomar posse como chefe de fiscalização da ANP em São Paulo. E naquela oportunidade eu era responsável por São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Teve um jornalista que ele era colunista do JB e o Globo no Rio de Janeiro, ele colocou uma matéria lá me detonando, um absurdo, como é que pode, sindicalista vai dirigir a ANP, essa coisa toda. Bom, a conclusão dessa história é que 2 anos depois, fruto do trabalho que nós fizemos aqui, ele me elogiou, né? Certo, que bom. Ele é âncora de um programa de televisão, aí não é o caso eu dar o nome dele aqui, mas enfim, a vida se encarregou de resolver isso. Quando eu assumi a ANP, a adulteração de combustível em São Paulo, nessa região sul, estava em torno de 18%. Nós reduzimos isso para 2%. Eu montei uma grande força-tarefa que teve repercussão nacional, envolvendo 9 órgãos públicos, e nós conseguimos enfrentar a máfia dos combustíveis e moralizar o mercado de combustível. Para isso, foram mais de 800 postos de combustíveis foram fechados nessa região, né? Mais de 180 pessoas foram presas e a gente conseguiu melhorar o mercado de combustível. Parece que ficou um pouco ruim de novo, mas há um esforço da Agência Nacional e de outros órgãos públicos nesse sentido de melhorar. Portanto, foi uma tarefa pública de grande relevância, né? Enfrentar aí os problemas de fraude, que não são poucas.
Para mim contar a passagem Sim. de 7 anos pela ANP, eu daria um outro programa. Entendi. Né? Porque é um desafio gigantesco, mas que nós conseguimos sair dali com um sentimento de dever cumprido, porque nós protegemos de fato os consumidores de combustível no nosso país. Perfeito, perfeito. Interessante essa experiência. Eu, na agência sindical, já prestei serviço para muitos sindicatos de frentistas. Guarulhos, Sindicato da ABC, São José dos Campos, Campinas. São Paulo nunca me lembro de ter prestado serviço. E eu me lembro que na época eu nem sabia, não, confesso que eu nem sabia que você era lá o responsável pela fiscalização, mas nós denunciávamos direto, até uma rede, que era um sujeito aqui do interior, que adulterava combustível de forma assim criminosa, porque não é só a adulteração do combustível e vender por um preço X um produto vagabundo. O combustível adulterado, ele detona o motor do carro. Eles punham até solvente de borracha. Eu lembro na época que a gente fazia os boletins, explicava isso. Então, parabéns, 10 anos depois, 15 anos depois, pelo seu trabalho, porque foi realmente importante. Tá? Os tipos de fraudes aí no mercado de combustível são os mais variados. É a fraude na qualidade, a fraude metrológica, que é a fraude na quantidade. Tá, na bomba. Você paga 20, marca 20, e no seu tanque só vai 18. Tá. Você tem mistura de metanol, de etanol na gasolina, água, sem contar as fraudes também que tem aí no mercado de gás de cozinha, que também era um outro segmento que nós éramos responsáveis pela fiscalização. Mas os órgãos públicos estão de olho, têm feito aí muitas operações. É um desafio gigantesco você moralizar esse mercado, mas eu acredito que com o apoio da população, denunciando, para a ANP, para o PROCON, para o IPEM, para as prefeituras, certamente a gente vai conseguir ter um mercado de combustível melhor para servir a população. Perfeito. Alcides Amazonas, dá licença que nós temos agora um intervalo e parece que tem uma mensagem da UGT, da União Geral dos Trabalhadores. Aliás, eu quero mandar aqui um abraço ao Ricardo Patá, presidente da UGT, com quem eu não tenho tido tempo de conversar. Nós assumimos um trabalho novo lá na agência, felizmente, né, porque está todo mundo aí naquele desespero para sobreviver, né? Nós conseguimos aí uma tarefa nova e esses últimos 20 dias nós temos dedicado assim de corpo e alma para a implementação do projeto. Então, estamos trabalhando 12, 14, 15 horas por dia, então está difícil até às vezes de falar com os amigos. Mas um abraço ao Patá, ao Marcos Afonso, ao Canindé Pegado, ao Chiquinho Pereira, nosso amigo Chiquinho, e todos os demais integrantes, o Lourenço da Contec, todos os demais integrantes da UGT. Vamos lá, Eduardo, a mensagem pode. Mulher com Vida 2018. Deixa marca e faz história na cidade de Tiradentes. O trabalho da Secretaria da Mulher deu certo. O trabalho do Sindicato dos Comerciários de São Paulo e de toda a sua diretiva, que estava aqui hoje, foi maravilhoso. E eu só tenho que agradecer. Agradecer a todas essas pessoas que continuam aqui, não querem arredar o pé, elas não querem ir embora. E elas querem mais show, e elas querem mais evento. Isso mostra a grandiosidade desse trabalho, a grandiosidade desse evento. Obrigada a todos que estiveram hoje aqui na cidade de Tiradentes. Hoje muito especial, estamos comemorando o Dia da Mulher. E estamos na cidade de Tiradentes, um lugar que é maravilhoso pelo povo, mas muito carente. E necessita realmente de muita atividade de políticas públicas. E é por isso que nós fizemos aqui. É para fazer com que haja uma pressão muito grande para que possa nascer nessas políticas públicas uma melhor educação, uma melhor saúde e uma melhor condição de cidadania, não só aqui, não só em São Paulo, não só no estado, mas no Brasil inteiro. Me orgulho muito de presidir um sindicato que tem no DNA essa característica da valorização do ser humano, valorização das pessoas. Parabéns ao Dia Internacional da Mulher. Mulher com Vida 2018. Muito bem, muito bem. Eu quero parabenizar o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, presidido pelo Ricardo Patá, pela iniciativa. Já é um evento tradicional e fiquei muito feliz de ver a Isabel. A Isabelzinha. Isabel passou por uma doença terrível.
E eu acompanhei um período assim em que ela estava bastante debilitada e ela está toda bonita, toda guapa, linda, maravilhosa e acho até que já preparada para disputar a São Silvestre. Isabel, um forte abraço a você, parabéns pelo seu empenho, mulher guerreira, batalhadora, assim, sempre procurando fazer coisas construtivas. É de gente assim que o Brasil precisa, pessoas como você, pessoas que diante do desafio enfrentam e vão para cima, e é assim mesmo, né? E você aí mostrou que é uma pessoa vitoriosa e merece aqui o nosso reconhecimento. Nós temos perguntas, avisa Eduardo, eu passo então para a nossa Ariane Soares encaminhar ao nosso Alcides Amazonas, o convidado de hoje, reafirmando que a série trata da experiência de sindicalistas que exercem ou exerceram funções públicas por mandato eletivo ou por indicação de executivo, que é o caso dele, que tem as 3 experiências. Foi deputado, foi vereador, foi regional da Sé, exerceu um cargo de fiscalização na Agência Nacional do Petróleo e foi também dirigente sindical. Luiz Gonçalves também mandou sua pergunta. Ele é presidente da nova Central Sindical em São Paulo. Ele diz assim: hoje o movimento sindical está sofrendo uma terrível interferência e provocação do Executivo e também do Poder Legislativo Federal. De forma brutal e classista, rasgaram a CLT e fragilizaram o movimento sindical. A pergunta dele é a seguinte: você acha correto os sindicalistas estarem envolvidos com partidos que atuam contra o movimento sindical? Luiz Gonçalves, é um prazer aqui poder estar interagindo com você. Olha, lamentavelmente, a ofensiva em cima dos trabalhadores com a aprovação da reforma trabalhista, a tentativa de aprovação da reforma da Previdência e um conjunto de outras medidas isoladas, isso mostra que é para quebrar a espinha dorsal do movimento sindical. Porque qualquer mudança que qualquer governo queira fazer, se tiver resistência dos trabalhadores, eles não conseguem fazer, vão ter muito mais dificuldades. Por isso, eles precisam acabar com o movimento sindical. E para os trabalhadores não resta outra alternativa. Nós temos que defender os sindicatos, continuar lutando, fortalecendo os sindicatos, se associando para fazer esse enfrentamento, né? Nós precisamos cada vez mais politizar os trabalhadores, elevar o nível de consciência dos trabalhadores. E é o campo da esquerda, são as centrais sindicais mais comprometidas com os trabalhadores que devem abrigar esses trabalhadores. Porque os partidos tiros de direita, né, dos conservadores, esses apoiam essas medidas, né? Infelizmente, no seio dos trabalhadores, tem aqueles que ainda acham que precisa fazer reforma trabalhista. Felizmente, é a minoria, né? Você vê aí a aprovação do presidente Temer, né, que não tem legitimidade, assumiu o poder através de um golpe, ela responde essa pergunta do Luizinho, né? Basta ver a aprovação do governo, 3%, 4%, mais de 90% é contra o atual governo e contra essas medidas que eles estão implementando. Mas eles continuam nessa ofensiva. E para nós, trabalhadores, para os partidos políticos de esquerda, para as centrais sindicais que precisam estar unidas para fazer esse enfrentamento, não resta outra alternativa. É lutar sempre para enfrentar essa ofensiva do capital, essa ofensiva do presidente Temer e daqueles deputados e deputadas que querem mexer com os interesses, com os direitos dos trabalhadores. Os servidores públicos municipais em São Paulo, aqui na capital, nesse momento, está dando um grande exemplo. Que esse exemplo de resistência, de luta dos servidores públicos municipais possa contaminar o Estado e o país nessa resistência importante contra a ofensiva em cima dos trabalhadores. Perfeito, perfeito. Eu quero aproveitar agora, Edu, para mostrar alguns materiais sindicais que são produzidos pela agência. Esse é o Boletim Transporte Forte do Sindicato dos Trabalhadores em Serviço de Carro Forte, Guarda, Transporte de Valores, Escolta Armada e seus anexos e afins do Estado de São Paulo. Quero mandar um abraço à sua diretoria, o presidente João Passos, o Cortes, o Leonel, o Titanic, o De Luiz e tantos amigos que temos lá. O sindicato completou 26 anos, tem como manchete: luta por direitos não para, é diária em todo o Estado. O sindicato obtém conquistas e avança há 26 anos, uma história construída por todos, um box aqui mostrando foto de greve, de seminário, de sede, de coluna de férias, de uma assembleia de casa lotada. E embaixo uma chamada sobre a campanha da Escolta Armada, que o piso
Remuneração básica do vigilante da escolta chega a R$ 2.154,68 a partir de 1º de janeiro. Depois comentaremos um pouco mais acerca do sindicato e etc. Também aqui um boletim, né, um panfleto básico do movimento sindical, desculpe, dos metalúrgicos de Guarulhos. Justiça decide que empresa recolha imposto sindical. Parabenizo o jurídico, o Dr. Marcelo Penacchione, por ter obtido, junto ao Dr. Renato Luiz de Paula Paz, essa decisão. E o juiz, ele é claro aqui, viu, Alcides? Isso aqui é importante, que já são 47 decisões até ontem à tarde, isso vai passar de 100 logo, logo. Ele diz assim, ele defere o que é requerido pela autora para determinar que o réu cumpre a obrigação de fazer consistente no desconto de um dia de trabalho de cada empregado, independentemente de autorização expressa, bem como deposite o valor desta conta em juízo, aí citando o prazo dos artigos, etc, etc. Arbitram a multa para a empresa, porque o juiz entende que a lei, porque ela é imposto, ela não pode ser alterada conforme o governo fez, é inconstitucional. Então eu saúdo aqui a lucidez, né, e o apego à legalidade no bom sentido do doutor Renato Luiz de Paula Paz, que eu nem sei quem que é da 3ª Vara do Trabalho de Guarulhos, mas é um juiz justo, porque nós estamos numa época de juiz justiceiro, né? Juiz justiceiro, eles querem, parece que, colocar a guilhotina na praça pública, instaurar o Tribunal do Santo Ofício. Não é o caso deste juiz que adotou uma posição firme, mas uma posição lúcida e razoável, né? Então nós temos que valorizar. Viu, João, tem tido diversas decisões judiciais favoráveis nessa linha, né? Tá. Isso é importante, porque os sindicatos, tem sindicatos que têm muitos sócios, sindicatos mais estratégicos, que não têm muita dificuldade de sobrevivência, que tem a sustentação ali com 80%, 90% de sócios. Mas a grande maioria dos sindicatos depende do imposto sindical, depende de recursos materiais para travar a luta política, para fazer esse enfrentamento. Portanto, é fundamental que tenha essas decisões, mas que os trabalhadores também se mobilizem em defesa da sua entidade sindical, sob pena de enfraquecimento da luta dos trabalhadores. E cada vez mais precisamos criar instrumentos de resistência para tentar impedir que essa vontade do Temer e dos seus ministros de acabar com os sindicatos, querer quebrar a espinha dorsal do sindicato, criando dificuldade de sustentação material. Essa é a luta do momento. Perfeito. Resistir e sobreviver e defender direitos. Ao defender o imposto sindical, que ele é compulsório, eu defendo, sempre defendi, nós não estamos aqui defendendo come e dorme, não. Tá? Tem come e dorme por aí em sindicato, mas isso aí a base vai lá, derruba e põe gente que queira trabalhar e defender efetivamente a categoria. É jogo rápido, não tem metafísica, não tem abstração, não está funcionando, não está atendendo a categoria, está fazendo um sindicalismo que não protege o trabalhador e protege o interesse do outro lado. A base vai lá, monta uma chapa, põe para correr, porque o movimento sindical é o seguinte, tem que acordar cedo e dormir tarde, porque assim é a luta dos trabalhadores, desde sempre foi e será. Ariano Soares, como é que estamos de pergunta? Podemos mandar aqui para o Alcides Amazonas? Podemos. Recebemos uma pergunta também do Marcos Verlaine, jornalista, analista político e assessor parlamentar do DIAP. Caro Amazonas, o sindicalismo precisa atuar mais sobre o poder público, isto é, precisa fazer mais política? Pergunto, como fazê-lo? Eita! Olha, Marcos, é uma satisfação poder responder aqui a sua pergunta. Infelizmente, nesse último período que nós estamos vivendo, parte da imprensa do nosso país tem procurado colocar na cabeça dos trabalhadores que essa questão da política é nociva, que os trabalhadores não devem participar da política, devem se afastar da política. Olha, isso é uma balela, porque é através da política que a gente pode fazer as grandes transformações que o nosso país precisa. E os trabalhadores precisam se formar cada vez mais, precisam se assenhorar da política, participar dela, disputar eleições, não só sindicais, mas do parlamento. É importante que a gente tenha trabalhadores na Câmara Municipal, nas diversas cidades. É importante que a gente tenha trabalhadores nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, porque é lá que se dá o embate. Se as nossas vidas vai melhorar ou se vai piorar,
se a qualidade de vida do povo brasileiro vai melhorar ou se vai piorar, depende das decisões políticas que são tomadas. E nós, trabalhadores, não podemos deixar de participar da política, nós não podemos se afastar da política, muito pelo contrário, participar cada vez mais, interferir na política, assim como eu fiz ao longo desse último período, né? Além de ter sido vereador, de ter sido eleito também deputado estadual, estive na Agência Nacional do Petróleo lutando para proteger os consumidores de combustíveis, estive como diretor da extinta CMTC, defendendo ali os interesses dos trabalhadores. Tive um período curto agora na Prefeitura de Mauá como secretário de Trabalho e Renda, desenvolvendo política de proteção para gerar novos postos de trabalho e preservar os atuais postos de trabalho. Ou seja, nós não podemos deixar isso aí para os outros. Cada vez mais os trabalhadores devem participar da política, devem se assenhorar da política, devem opinar mais sobre a política, sob pena da gente delegar isso para outros. E a gente está vendo o que pode dar, né? Por isso precisamos aumentar a nossa influência na política do nosso país, cada vez mais. Aliás, há um ditado que diz assim: os que não gostam de política serão governados pelos que gostam. Exatamente, e tem muita gente que gosta. E esses que gostam normalmente têm muito mais dinheiro. E gostam contra os nossos interesses. Exatamente, legislam contra o nosso interesse. Esse é o grande embate e nós temos que fazer esse enfrentamento também participando da política no nosso país. Perfeito. O Edu me avisa que nós temos agora o lançamento de um livro. Na verdade, a gente tem na agência sindical lá mais de 1000 audiovisuais. E a gente pesca lá um material desse para lembrar o que foi feito anos atrás. E o Edu me fala aqui do lançamento do Zé Luiz Del Roio, do relançamento do livro do 1º de maio. Porque eu me lembro do 1º de maio lá dos anos 80, que até o Borek lançou. Eu tenho um exemplar daquele, tem lá, tem uns 3 exemplares, acho. E agora, alguns anos, o Zé Luiz Del Roio, que foi até senador na Itália, né, um brasileiro, dupla nacionalidade, lançou um livro com apoio das centrais sindicais. Nós estivemos lá e fizemos uma entrevista. Vamos ver o que disse o Del Roio naquela data. Pode ser, Edu? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. As centrais sindicais lançaram na noite do dia 19 de setembro no Sindicato dos Comerciários de São Paulo a nova edição do livro 1º de maio, a obra do jornalista e escritor José Luiz Del Roio. Del Roio, diga. Há 30 anos você escreveu este livro, a primeira edição. 3 décadas depois, o que mudou no mundo e o que mudou para os trabalhadores? Bom, quando eu escrevi há 30 anos atrás, eu era um pouco mais otimista com as possibilidades de conquistas dos trabalhadores. Nesse momento que sai o livro 1º de maio, uma nova edição, 30 anos depois, nós estamos nesse choque mundial, internacional, mergulhados no olho do tornado, do ciclone. É muito perigosa a situação para os trabalhadores e para os seus direitos, muito perigosa. Foi muito importante para nós aqui dos comerciários de São Paulo e para o GT, porque nós estamos fazendo uma dupla comemoração. Esse sindicato fez 75 anos em maio, estamos ainda em comemoração, muita história, muitas adversidades, muita luta. E o livro retrata, até hoje, a importância da unidade das centrais sindicais. E todas as centrais unidas no lançamento desse livro dá a dimensão que nós queremos alcançar. Primeiro, eu acho que resgata a história, né? A história das nossas lutas, dos nossos companheiros que deixaram muitos direitos conquistados. A segunda questão, a unidade das centrais em torno de um objetivo importante que é fazer um livro. E terceiro, facilitar ao máximo a chegada do livro aos trabalhadores. A unidade das centrais elaboraram 30 mil livros, quer dizer, o preço cai muito, muito, muito. Então isso facilita, digamos assim, a compra e a leitura. Mas principalmente, eu diria, resgatar a história. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro.
Muito bem, muito bem. Voltamos com o programa Repórter Sindical, que trata do mundo do trabalho. Nosso programa hoje ao vivo aqui pela internet. Sábado passa em Guarulhos, na TV Guarulhos, canal 3 NET, das 20h30 às 21h30, depois haverá reprises. Também passaremos em Brasília, terça-feira, canal 10 da NET, das 18 às 20 horas. Aliás, quero agradecer porque a Mônica, dirigente sindical de Guarulhos, de Osasco, que esteve aqui a semana passada, e o Fabinho, que é aqui da CESP, passou o programa também em toda a região de Guarulhos. Então, é de Osasco, desculpa, Zona Oeste, Osasco e mais 12 municípios. Obrigado, viu, Fabinho? Você me ligou e eu acabei não tendo tempo de falar contigo. Alcides Amazonas, é um aspecto da sua biografia que nós não falamos, que é quando você serviu o Exército na Amazônia. Você ficou olhando no asfalto ou você foi para o meio do mato? Essa é uma passagem importante da minha vida, né? Eu saí aqui de São Paulo para ir passear lá, acabei me alistando, morei lá um período de 4 anos e 2 anos eu fiquei no Exército. E de fato foi um período assim que eu aprendi muito, porque você aprende a atuar na diversidade, na selva amazônica, conviver lá na mata, com operações de sobrevivência, ficar 30 dias numa mata fechada, que sequer o sol penetra, enfrentando todo tipo de intempéries. Mas também prestava um serviço social. Já foi num período já de abertura, foi ali no meio do governo Figueiredo, e a gente ajudava ali os índios. Na época nós tínhamos muitas tribos que ainda o homem branco não tinha chegado perto, e o Exército precisava ajudar, a FUNAI, então a gente desenvolvia um pouco esse trabalho. Ajudava também os ribeirinhos, né? Você tem muitas pessoas com condições difíceis que moram na beira do rio Xingu, daqueles rios ali da região amazônica, da chamada Amazônia Legal. Então foi um período importante ali da minha vida, aprendi bastante, né? E ali aquilo certamente serviu de lição para a minha vida. E mais tarde eu fui conhecer o PCdoB, né? O PCdoB que tem na sua história de 96 anos, que está completando agora. O PCdoB combateu na guerrilha do Araguaia, exatamente bem próximo, lá da onde eu atuei alguns anos depois. E você chegou a conhecer o Araguaia, a região? Você já foi lá alguma vez? Eu conheci, mas depois já da guerrilha, né? Tá. Porque eu servi o Exército foi em 81, e a guerrilha foi um pouco antes. Uhum. Mas até hoje a gente ainda tem contato com pessoas que estiveram lá, né? Tá. Então foi uma experiência muito importante. E depois eu incorporei Amazonas, que era um apelido, e esse apelido de Amazonas eu adquiri exatamente por ter vivido esse período lá, e depois eu incorporei no meu nome até para prestar uma homenagem ao João Amazonas, que presidiu o nosso partido aí por cerca de 60 anos, uma grande referência de esquerda do nosso país. Para mim é uma honra muito grande ter hoje no meu nome Alcides Amazonas Araújo dos Santos. Tá, que é o teu nome completo. É o nome completo. Então o apelido virou nome oficial, foi uma decisão que eu adquiri aí, entrei na justiça e consegui uma decisão favorável mudando meu nome. Perfeito, perfeito. Alcides Amazonas, eu creio que ainda tem mais uma pergunta, podemos passar a nossa Ariane Soares para aqui. As pessoas que acompanham nosso programa, internautas, e depois vão ver pela televisão e que gostam de mandar perguntas, não deixem de ser contempladas aqui. Podemos ver? Podemos. Temos uma pergunta do Robson Gilgazola, jornalista da FEComérciários, que sempre participa conosco. Ele diz assim: hoje um dirigente sindical com funções junto ao poder público teria de remover, ele coloca entre aspas, quais grades da SE para melhorar a vida da população? Eu não entendi. Eu imagino que seja essa grade da SE, seria algum tipo de trabalho, porque você já removeu as grades da SE, de repente seria que tipo de trabalho que o sindicalista deveria fazer para melhorar a vida da população, mas no caso na SE. Ah, entendi. Olha, fiquei 2 anos como subprefeito da SE. Retirar a grade das praças foi apenas uma das medidas, dentre centenas de medidas que nós tomamos para democratizar mais a área central. O centro sempre foi muito fechado e as praças eram cercadas exatamente para impedir que moradores em situação de rua pudessem adentrar as praças. Teve uma época que jogavam, ainda hoje, né? Eu vi recentemente jogando água gelada de madrugada em moradores em situação de rua, colocava prego nos bancos para as pessoas não sentar. Enfim, nós implementamos um conjunto de medidas e uma delas foi essa, de democratizar, abrir mais a região central, né? Poderia ficar aqui umas 2 horas falando de um conjunto de outras iniciativas, e não é só porque eu era sindicalista que eu fiz isso, não, porque tinha uma visão de cidade aberta, democrática, onde as pessoas podem se conhecer, sair de dentro dos apartamentos, dos prédios, se encontrar nas praças, se confraternizarem.
Isso nós propiciamos na região central de São Paulo. A cidade é de todos, até do mendigo. Exatamente. Por que não é do mendigo também? Governar, fazer a gestão de aparelhos públicos, você tem que fazer isso para todos, Sim. inclusive para moradores em situação de rua. Né? Sim. Infelizmente, nem todos têm esse pensamento. O atual governo, por exemplo, trata os moradores de rua como uma situação de polícia, com políticas higienistas. Não, essas pessoas têm outras necessidades de saúde, de atendimento básico. É um problema social, não Claro. policial. Perfeito. Aliás, eu escrevo sempre lá no meu Facebook, na agência sindical, a gente fala o seguinte: o espaço é democrático, tem espaço para todo mundo, PSTU, ao de sindicalista do DEM, nós não discriminamos ninguém, é um espaço democrático. O meu espaço pessoal, que é o Facebook, eu publico só o que eu penso. E tenho chamado, acho que o Dória tem uma vocação para ser gerente de campo de concentração, porque a forma com que trata dependente químico é absolutamente desumana e violenta. O dependente químico vai ser fragilizado sob todos os aspectos. Você tem que combater o traficante e não o dependente que está fragilizado, ele é vítima. Então não pode ser tratado como caso policial. Aí chegaram com aquelas tropas da SS lá, fazendo selfie, como se escorraçar Nóia fosse uma grande mudança na vida da cidade. Esparramaram, virou 15 Cracolândia na cidade e o problema está aí, porque não é assim. Não é assim que se trata problema social, todo mundo sabe. Então eu parabenizo o Alcides Amazonas por essa visão mais social, civilizada do que seja o poder público e a responsabilidade do gestor público. Amazonas, alguém assiste ao nosso programa e gostou do que você falou, você tem um meio de contato, um e-mail, um site, um telefone, como é que faz? Olha, meu telefone é 94765-0962. Você pode repetir? 94765-0962. Pode me acessar aí pelas redes sociais também. Alcides Amazonas, o Facebook, esse telefone também acessa pelo WhatsApp, e-mail é alcidesamazonas@uol.com.br. Estamos aí à disposição para interagir. E você tem o escritório hoje ou você atende lá no partido do PCdoB? Olha, eu sou da direção municipal do PCdoB e da direção estadual. Tá. E nesse momento eu estou presidindo um distrital responsável por Cidade Tiradentes, Itaquera, Guaianazes, Vila Curuçá, Itaim Paulista. É um distrital lá da Zona Leste e a sede desse distrital que eu presido na Zona Leste fica na Rua Ribeiro dos Santos, número 137, Vila Nitro Operária, lá próximo do centro de São Miguel Paulista. Estou à disposição lá para quem quiser ir lá dialogar, tomar um cafezinho lá. Muito obrigado, Alcides Amazonas, pela sua participação correta, lúcida, inteligente, e falou aqui da sua experiência, que eu acho que é didática e mostra que o dirigente sindical, quando bem preparado, quando verdadeiramente comprometido com a sua categoria, com a nação, ele presta grande serviço, esteja onde estiver. Como vereador, como dirigente sindical, como dirigente de base, como presidente de sindicato, ele sempre prestará um serviço importante e construtivo e democrático à sua categoria e ao seu povo. Muitíssimo obrigado a todos e a todas e até quinta-feira que vem com um novo Repórter Sindical. Forte abraço. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical. O mundo do trabalho no ar.